boa. A musiquinha tocando. Pode começar? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Boa noite a todos. A vocês que têm nos acompanhado, têm participado conosco. Quero lhe desejar um excelente domingo. Meu desejo e a minha oração é que você tenha um domingo abençoado e uma semana de portas abertas, uma semana de conquistas, de milagres e maravilhas, uma semana de um agir sobrenatural de Deus em sua vida. Sabemos que estamos aí em meio a essa tempestade, né? Já caminhando aí para 3 meses praticamente dessa pandemia, onde bastante coisa ainda está parada, algumas áreas como o comércio ainda funcionam, ainda se mantêm, algumas indústrias, hospitais, é claro, então aqueles considerados serviços essenciais permanecem. Em contrapartida, ainda sabemos de muitas pessoas, irmãos, amigos, parentes, que estão aí em casa devido a toda essa situação, aguardando aos próximos dias ou as próximas semanas, esperando em Deus que tudo possa se normalizar e aí então, quem sabe, podermos iniciar esse ano propriamente dito, apesar de já estarmos praticamente no final do primeiro semestre. Mas, diante de tudo isso que já compartilhamos nesse início, eu quero, nessa noite, trazer para você algo que você já conhece. Apenas para mim, em sua meditação, ante a toda essa situação, pandemia, as incertezas da vida, muitos que não sabem como ficarão nas suas empresas ou se continuarão trabalhando. Então, eu quero trazer ao seu coração, nessa noite, uma palavra do Senhor Jesus, muito conhecida por sinal, mas que sempre fala aos nossos corações, porque se tem algo que eu e você necessitamos é de realmente confiarmos e descansarmos em Deus. O texto ele está localizado no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Em pleno Sermão do Monte, Jesus acrescenta esse texto falando sobre ansiedade, inquietação, coisas que realmente nos impedem de crescer. E o texto, pelo menos na minha versão, vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia, ou melhor, basta ao dia o seu próprio mal.
Então, esse texto, Jesus, ele coloca de forma bem clara a questão da ansiedade humana, coisas que fazem com que o ser humano se desgaste, e algo que tem atacado inúmeras famílias, indivíduos, porque diante dessa situação que já assola o nosso país, o nosso estado já há bastante tempo, então muitas pessoas perderam seus empregos. Também conhecemos muitas pessoas que não tiveram direito, não se enquadraram, não se encaixam naquilo que foi proposto pelo governo para esse auxílio emergencial, e aí também não tiveram direito a receber esse auxílio. Alguns estão dependendo única e exclusivamente da ajuda de familiares, amigos, daqueles mais próximos, dos irmãos em Cristo, enfim. Sabemos que o que ocorreu, o que está ocorrendo conosco, com o povo, de forma geral, era algo até então para nós impensável. E chegamos até aqui pela graça do Senhor, pela sua misericórdia sobre nós. E o que eu posso dizer a você, diante desses quase 3 meses já em plena pandemia, é saber que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da sua família, assim como Ele tem cuidado de nós. Podemos não ter tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que projetamos ou imaginamos, mas tudo aquilo que é necessário, indispensável à nossa vida, à nossa subsistência, eu creio que Deus tem provido a cada um. E louvamos a Deus por isso. Então ele vai falar para não andarmos ansiosos por nossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Porque a vida, ela é muito maior, ela vale muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes. E aí então Jesus, ele usa 2 elementos como exemplos, para nós. Ele vai falar das aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, mas diariamente o Pai cuida delas. Está ali uma árvore com o seu fruto, de repente já amadurecido ou quase pronto para consumo, e o Senhor conduz aquela ave, aquele pássaro, até aquela árvore, para que ali ele se alimente daquele fruto e tenha a sua fome saciada. Assim como a água. Quantas vezes já observamos, pelo menos aqui em nossa casa, nem todas as casas trabalham dessa forma, quando a nossa caixa d'água enche, ela transborda, e quando ela transborda, já tivemos a oportunidade de observar pássaros que chegam até aquela água que está caindo ali para não só beber, tomar banho, enfim, percebemos ali o cuidado de Deus com esses seres. Da mesma forma, o Senhor, ele vai também comparar a nossa vida em relação às vestes. Ele vai falar a respeito dos lírios, das flores do campo, que não trabalham, nem fiam, mas o próprio Jesus afirma que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E é interessante que, palavras do próprio Senhor, ele ressalta que Deus ele faz questão de vestir a erva do campo, as flores, de uma maneira tão espetacular, sendo que num dia está ali tão bela, e dependendo da flor, dependendo do contexto, às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, ou até algumas horas depois, aquela erva do campo já foi completamente desfigurada, perdeu o seu brilho, perdeu a sua grandeza, a sua beleza. E o Senhor fala que nós somos muito mais
valiosos para ele do que as aves dos céus e do que o lírio do campo, ou as flores, como queira. O que isso significa? É saber que dia a dia o Senhor cuida de nós, assim como Ele cuidou do seu povo, do povo de Israel no deserto. Podemos trazer à nossa memória quando, de forma milagrosa, o povo de Deus, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, os inimigos foram desbaratados pelo Senhor e, após iniciar a sua jornada no deserto, sabemos da história, não quero aqui me deter nos pormenores, sabemos que aquela primeira geração praticamente foi morta ali no próprio deserto, porque desobedeceram ao Senhor, e é uma nova geração, junto com Josué e Caleb, a segunda geração, aí sim pôde chegar à terra prometida. Sabemos que não seria aquele tempo absurdo que eles levaram no deserto. Então aquela primeira geração morreram toda no deserto, só a segunda pôde chegar à terra prometida. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o cuidado de Deus com essa geração que o desobedeceu, que o negou, que muitas das vezes se rebelou contra ele, mas não deram glória a Deus pelo cuidado, que era diário e contínuo. Diariamente eles tinham pão, o Senhor levava eles a locais onde tinham água. Se a água não era potável, o Senhor, operando milagre, potabilizava a água para que eles pudessem beber, dar ali também aos animais e utilizar para tantas outras coisas. Assim como, se tinha o desejo de comer carne, lá estava o Senhor providenciando codornizes. Então, percebemos esse cuidado de Deus diário e contínuo com o seu povo. Assim como a respeito das sandálias que não se desgastaram, das roupas, durante todo aquele período de deserto, ali estava o Deus de Israel suprindo todas as necessidades do povo. Durante o dia, como uma nuvem, o Senhor os acompanhava e os guardava, ali os livrava daquele calor intenso, amenizava o calor e os efeitos do mesmo. E durante a noite, diante de frio e também da escuridão, ali estava o Senhor novamente como uma coluna de fogo, aquecendo-os e também iluminando a sua caminhada. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda hoje o Senhor tem cuidado de nós. Em quem você tem colocado a sua esperança? Alguns colocaram a sua esperança no seu braço, esperando que esse ano fosse um ano de sucesso profissional, de sucesso em outras áreas, e diante de tal coisa que nenhum de nós imaginávamos acontecer, com uma força tão grande, isso fez com que muitos sonhos, projetos ficassem engavetados, ficassem paralisados. Pessoas que já estavam praticamente com emprego à vista, né? Já estavam fazendo ali os detalhes finais, já tinham entregue documentos, já tinham feito prova, já estavam somente aguardando a assinatura da sua carteira e começar o trabalho. De repente, aconteceu tudo isso. Pessoas que tinham garantia de emprego e hoje estão desempregadas. E aí bate aquela inquietação, aquela ansiedade: Senhor, o que eu vou fazer? Já se passa 2 meses, 3 meses e eu não tenho para onde ir, e não há portas de emprego, e a situação não muda, e a cidade não volta ao normal, as atividades não continuam como nos primeiros 2 meses do ano, e com isso, como levar o mantimento para casa, como sustentar a família. Aprendemos pela palavra de Deus que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixar que
todas essas coisas serão acrescentadas. Busque a Deus, querido. Busque a Deus, minha irmã, meu irmão. Confie nele. Apresente-se a Ele. Tenha comunhão com Ele. O reino de Deus é chegado a vós. O Senhor Jesus, o seu ministério terreno, logo no início do seu ministério, ele conclama o povo exatamente a buscar esse reino. Assim como João Batista, que veio pouco antes do Senhor Jesus já para anunciar a chegada dele, do Messias, ele fala a mesma coisa a respeito desse reino, que era necessário preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas. Então busque o reino de Deus. Se entregue ao Senhor, se apresente a Ele, descansa nele. E Ele vai suprir as suas necessidades. Não busque ao Senhor apenas com interesse de comer ou de beber, ou de vestir. Busque ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é amigo, porque Ele é incomparável, porque Ele tem todo o poder. Poderíamos aqui enumerar tantas outras qualidades. Mas busque o reino de Deus, busque a justiça desse reino, que o Senhor ele vai acrescentar tudo aquilo que eu e você precisamos. E uma das coisas que mais afetam o ser humano é essa preocupação com o amanhã. Isso é uma grande verdade. Estamos vivendo o hoje, preocupados com o final do mês, preocupados com as contas que virão no início do mês que vem, preocupados com aquele exame que estamos a fazer ainda no próximo mês, preocupados com aquela consulta médica, com aquela causa na justiça daqui a tantos dias, semanas, quando na verdade devemos viver o hoje. Quando na verdade devemos lembrar-nos das palavras sabiamente descritas nas Sagradas Escrituras. Quando devemos nos regozijar no Senhor, nos alegrar nele. Este é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer para que venhamos a nos alegrar no Senhor. E ele ainda insiste outra vez, vos digo, alegrai-vos. Devemos nos alegrar no Senhor. E nessa mesma carta, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer para não andarmos inquietos por coisa alguma. O que está inquietando a sua alma? É aquela conta que já chegou? E cabe ressaltar que o país está parado, muitas outras áreas aí estão paradas, é verdade, mas as contas continuam em todo vapor, né, funcionando de uma maneira absurda. Então, a sua conta de água, de luz, de telefone, seja lá qual for, ela com certeza ela está chegando no dia correto. E aí começa a ver a preocupação. Daqui a tantos dias eu tenho uma conta a pagar, daqui a tantos dias ou semanas eu tenho algo a resolver, eu tenho algo para fazer. E como resolver essas coisas? Afinal, alguns hoje literalmente vivem, graças a Deus,
por essa ajuda do governo. Outros vivem por uma certa quantia em que meses antes ou anos anteriores juntaram. Então, tem lá uma renda que está sendo suficiente para manter essa família, manter essa casa nesse período difícil. Mas outros talvez não tenham a mesma situação, não tem nem ajuda do governo, nem sequer, quando foram surpreendidos pela pandemia, tinham qualquer valor